O nosso assunto agora é o confinamento de bovinos. O confinamento é um sistema de engorda ou uma modalidade de engorda, você pode dizer de uma maneira ou de outra. Lotes de animais são fechados em piquetes ou currais ou baias com área restrita. Os alimentos são fornecidos em linhas de coxo, como a gente vai ver nas imagens que a nossa equipe colheu. Isso aí. A água em bebedouros também é servida aos animais. A modalidade é usada na etapa de acasalamento e terminação de bovinos. A qualidade da carcaça produzida depende do bom desempenho obtido na fase de cria e recria. Bons produtos de confinamento são obtidos a partir de animais sadios, fortes, robustos, com bom desenvolvimento muscular, ou seja, a carne, e gordura suficiente para dar sabor e proporcionar boa cobertura de carcaça. Os animais são fechados geralmente nesse período agora, na seca, que é uma época de pouca forragem para o pastejo dos animais. O pecuarista também usa o confinamento como estratégia para negociar seus animais prontos para abate. São fatores importantes para o sucesso do confinamento: o planejamento, o gerenciamento, as características dos animais, a qualidade e também quantidade da ração e ainda a condição sanitária dos animais. Nós trouxemos um convidado especial para falar desse assunto aqui, o médico veterinário Alessandro Dossi, que é técnico, assistente técnico e comercial da DSM Tortuga, que promove anualmente no Brasil simpósios. Exato. Por várias praças de produção. Recentemente aconteceu em Campo Grande, no último dia 10, e amanhã segue também para Mato Grosso do Sul. Para Maranhão. Maranhão. Isso, Imperatriz Maranhão. O Brasil todo recebe esse simpósio com técnicos, pesquisadores, convidados da Tortuga. Quais são as perspectivas para o confinamento de bovinos em 2018? Como é que vocês estão trabalhando? Zaidan, o confinamento, o primeiro semestre, ele é uma tendência, todos os anos, né? É chamado primeiro giro. Isso, que o pecuarista fica... o confinamento no Brasil, 80% dele é no segundo semestre, né? Que é na entre-safra, que é quando o pecuarista se mobiliza de ter que terminar seus animais e não contar mais com as pastagens e ter que ter estratégias de terminação no coxo, né? Nesse momento, a gente vê uma situação de mercado onde o milho está num patamar mais alto que o ano passado, a tendência do boi para o futuro está estável, então o pecuarista fica avaliando o quanto vai fechar e qual estratégia vai tomar, né? O que nós falamos do lado da nutrição é que hoje o confinamento ele é que nem lavoura, você tem que trabalhar, o lavoureiro todo ano planta, né? E ele trabalha investindo em tecnologia, porque quanto mais produtividade ele obtiver, ele vai ter o menor custo de produção frente ao mercado que tiver. Se o mercado tiver melhor, ele vai lucrar mais. Se o mercado tiver um pouco menor, ele vai ter um lucro menor, né? Mas o importante é ele investir em tecnologia, desde genética e principalmente nutrição no confinamento, para que ele possa reduzir seu custo de produção. Esse que é o que a gente vem orientando os nossos clientes, os confinadores, para que cada vez mais sejam o máximo possível profissionais em suas atividades. Quais são os itens que você considera mais importantes na hora de fazer o planejamento? O planejamento do confinamento, ele envolve instalações, né? Você tem que se adequar muito bem às instalações para o seu propósito, né? O planejamento, ele envolve qualificação de mão de obra, é um item extremamente importante no confinamento, tá? O confinamento envolve planejamento de quais animais você vai terminar e em que época. Nós temos clientes já iniciando o confinamento nessa semana, né? Ah, mas o milho está num preço alto. Só que daqui 3 meses a gente percebe que não vai ter mais o boi de pasto, e o boi de confinamento ainda não vai aparecer, porque todo mundo está esperando fechar o boi daqui 2, 3 meses. Quem está fechando agora está tendo um custo um pouco maior na dieta, mas a gente
prevê que vai ter um preço interessante daqui a 3 meses, porque vai ter um vácuo de oferta do boi de pasto, que vai estar acabando, e do boi de coxo, que ainda não vai ter. Né? Então, esse é um planejamento estratégico dentro da atividade. Né? Então, poderia ser comprar milho e deixar no estoque? Ou o preço hoje, que você disse que ainda não está o preço ideal? O preço hoje ainda não está tão atrativo para a atividade, mas a gente consegue fechar uma arroba, por exemplo, hoje, em R$110 a arroba produzida. Frente ao mercado aqui do MS de 135, você tem uma margem ainda de R$20. É que comparado ao ano passado a atividade foi muito interessante no segundo semestre. A gente estava fazendo arrobas no confinamento de R$85 a R$90. Porque o milho estava mais baixo. O milho estava mais baixo. São 2 fatores principais no confinamento, Zaidan, que mobiliza a rentabilidade do negócio. É o boi magro e o milho. Esses são os 2 principais. E aí, a gente sempre está orientando o produtor que dentro desses 2 fatores, ele tem que buscar tecnologias para otimizar esses 2 fatores. Né? Porque o peso principal do confinamento, 70% a 75%, é o custo do animal. Do boi magro. Né? Ah, mas o animal é meu, está na fazenda. Mas ele tem o valor dele de mercado. Ele tem o valor de mercado, correto? Então, 70% a 75% é o valor do animal. 20% a 25% é a nutrição, é a silagem, o milho que tem o maior peso nesses 25%, o milho tem o maior peso. Depois tem os farelos proteicos, a ureia e o núcleo mineral proteico, que vai aditivo, vai várias tecnologias, que aí é onde a gente fala que a diferença entre investir num núcleo de menor ou maior tecnologia é muito pouco, porque a participação desse núcleo é de 1,5% a 2% no processo. Né? Mas ele otimiza todo o complemento da atividade. Né? Então, é onde a gente fala que é dentro ali do confinamento que a gente tem que realmente fazer a diferença para reduzir o custo de produção. Você pode ter feito um planejamento e na hora acontecer algum incidente de percurso, você tem que estar um pouco preparado para isso também, não é? Com certeza. Esse planejamento principal que a gente faz durante o ano é em relação ao volumoso. Né? Hoje cedo eu tive numa propriedade que já está lá com seus silos prontos. No entanto, a gente foi checar, a gente mede a trincheira para avaliar quantas toneladas tem de silagem. Para mim, falar para o produtor, para o confinador, ó, o senhor tem tantas toneladas de silagem, portanto é possível confinar 2.000 animais, por exemplo, por 100 dias. Né? Se você quiser confinar mais animais, nós vamos ter que buscar um volumoso complementar, que é possível hoje. Nós temos feno de palhada de braquiária, que se acha no mercado para comprar. Nós temos bagaço de cano das usinas, que tem anos que, quando precisa queimar mais para gerar energia, ele sobe. Quando excede, ele baixa, mas é um item que é disponível no mercado. Né? Então, todo esse planejamento nutricional é extremamente importante no início. Os aditivos dos últimos anos têm sido muito pregados como uso de incremento no peso. Como é que está isso no Brasil? Eu costumo dizer o seguinte, Zaidan, a nutrição de um confinamento, a nutrição no geral de ruminantes, ela é uma pirâmide. A base é consumo de matéria seca, é consumo de alimento. Você tem que fazer o animal consumir o máximo possível. Né? Depois você vai crescer nessa pirâmide no equilíbrio dos nutrientes dessa matéria seca que o animal está consumindo. Desde proteína, energia, fibra, que é extremamente importante. Né? Depois vem minerais, vitaminas e lá na pontinha da pirâmide os aditivos. Né? Ou seja, é a cereja do bolo. Exatamente, falamos junto. Então, a gente sempre prepara o produtor para que ele tenha que construir essa pirâmide com a maior solidez possível. Não adianta ele focar só no aditivo e a base da pirâmide não tá legal. Né? Uma coisa não vai compensar. Não vai. Você pode fazer o melhor acabamento da ponta da pirâmide, se a base não tem um alicerce bom, não vai resolver. Então é um conjunto. Aí o conjunto estando organizado, o aditivo vai fazer grande diferença.
E hoje nós trabalhamos muito, é uma tendência mundial de cada vez mais se produzir com menos antibióticos, menos ionóforos. Nós temos uma vasta linha de aditivos, desde antibióticos, ionóforos, mas o que a gente vem trabalhando muito hoje são os aditivos à base de óleos essenciais, que faz o mesmo efeito do ionóforo no quesito de eficiência alimentar. Vários trabalhos de pesquisa já comprovaram isso, que ele tem o mesmo efeito, a mesma eficiência alimentar, mas sem o uso de ionóforos, né? E isso traz uma abrangência muito grande mercadológica. Já tem grupos de criadores querendo chancelar seus produtos, né, para diversos mercados e restringindo o uso de ionóforos nesses grupos de selecionadores de animais, né? E isso é um mercado interessante, porque cada vez mais o mundo vai querer tender a baixar o uso de aditivos ionóforos. Tem mercados que não aceitam isso, né? Exatamente. Conversei com o Dr. Alessandro Dossi, médico veterinário, ele é assistente técnico e comercial da DSM Tortuga. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço, Zaidan, e estamos à disposição aqui em Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul, que é a nossa área de atuação. Muito obrigado. Bom trabalho.